Hoje aqui na abertura do Jornal Gente, a Sônia Blota nos trouxe os dados atualizados do IBGE sobre o tamanho da população brasileira. O IBGE também divulgou números sobre os MEIs, os microempreendedores individuais. Hoje são 14.900.000 brasileiros que atuam como microempreendedores individuais. Nesse levantamento do IBGE, muito interessante, viu? Atividades de beleza, especialmente de cabeleireiros, são as predominantes entre os MEIs, com 1.300.000 pessoas. Na sequência, nesse ranking vem comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, serviços de alimentação e bebidas. E esse número de quase 15 milhões de brasileiros atuando como microempreendedores individuais representou um crescimento de 1,5 milhão em números absolutos em um ano só, 2022 versus 2021. Os empreendedores com empregados subiram de 104 mil para 133 mil. O teto de faturamento hoje do MEI é de R$ 81 mil por ano. E existe agora um texto tramitando na Câmara dos Deputados que propõe o aumento desse valor para R$ 145 mil por ano, ou seja, dando esse tipo de tratamento tributário especial para uma faixa mais aberta da população. Quem está conosco agora para falar a respeito disso é o deputado federal pelo Republicanos, presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, Augusto Coutinho. Deputado, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal Gente. A gente fala para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV, deputado. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. É um prazer enorme estar com vocês aí, todos da Band News, que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema que acredito é muito sensível à economia brasileira e importante. E eu estou à disposição de vocês. Deputada, a gente tem visto que o atual governo é muito reticente em relação à possibilidade de abrir mão de qualquer receita. Qual que é o argumento que o senhor usa para defender o aumento da faixa dos MEIs para um faturamento mais alto anual e que poderia colocar mais pessoas dentro desse tratamento tributário especial que existe para aquele pequenininho, para aquele que está começando? Thaís, na verdade, existem vários projetos tramitando, tanto que até já aprovados no Senado e tramitando na Câmara, prontos para plenário, que aí aumenta esse valor. Tem projeto que puxa para 130, o que é 81 passa para 130. Tem uma sugestão, inclusive, do vice-presidente Alckmin de chegar a 144 mil. Né? Tem outros projetos outro que tramita para puxar para 108 mil. O que é de fato que precisa ser feito para se resolver isso é que precisa ter esse aumento. Isso é um fato, precisa se criar essa rampa, ampliar o faturamento e fazer uma rampa de transição. Porque hoje o que acontece muito é que muitas vezes a empresa, quando ela passa do faturamento do MEI, muitas vezes aí ela entra já para a forma obscura de fazer, ou seja, aí muda de empresa, já abre em nome de outra empresa, enfim, é o que nada disso se precisa fazer. Né? Hoje no Brasil, como você disse bem, nós temos quase 15 milhões de MEIs. Né? 95% das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, então precisa ser dado um tratamento. A gente está falando aí algo em torno de 70% do que é gerado de mão de obra. Então, é realmente impactante isso, precisa haver um entendimento, e o que a nossa intenção é que a gente faça um entendimento com o governo, porque naturalmente isso vai impactar na arrecadação do Estado, né, do país. Então, a gente precisa fazer um entendimento para que a gente consiga efetivamente criar essa rampa e que a gente faça que sempre as empresas entrem e sair de MEI para ela entrar no Simples Nacional e ter aí exatamente uma escala gradativa. Então, a nossa intenção é exatamente abrir um diálogo com o Ministério da Fazenda, com o ministro Haddad, no sentido de que a gente consiga chegar a um entendimento, já que existe claramente a necessidade de que a gente venha
aumentar, ou seja, nós estamos falando aí de uma lei de 2018, né, quando foi implementado. Então, nós já temos aí já alguns anos de inflação e que precisam ser reajustados. Então, a intenção é essa. Nós queremos fazer uma coisa que seja conversada com o governo, para que a gente depois não tenha problema de aprovar ou ter dificuldade de aprovar isso, uma matéria dessa na Câmara dos Deputados, e daí efetivamente tornar possível esse entendimento. Deputado Augusto Coutinho, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria que o senhor, para que os Bom dia, nossos Cláudio. ouvintes e telespectadores fizessem uma noção mais precisa da relevância da iniciativa, eu queria que o senhor falasse sobre números, assim, qual o percentual das MEI na economia brasileira? Isso representa quanto de presença, né, de participação, digamos assim, no setor privado, não é? E quanto também isso, certamente o senhor tem algum levantamento indicando que enquanto esse setor representa do ponto de vista de geração de empregos no Brasil. O senhor poderia nos dar esses Posso números? sim, posso. Hoje, Cláudio, entre os microempreendedores individuais e as pequenas e médias empresas, nós temos aí 95% das empresas do Brasil. Ou seja, é um número de fato impactante. Nós estamos falando aí em 70% dos empregos que são gerados no país, né? Um número relevante do PIB e que efetivamente que sempre cresce, ou seja, em todos os dados que a gente pega do IBGE, é onde está sendo gerado emprego, é exatamente nesse setor de pequenas, médias e o microempreendedor individual. Então, essa é uma questão que é sensível, ou seja, isso tem um custo efetivo para o governo, quando a gente fala aí de 14,9 milhões, ou seja, você tem de todo jeito um custo previdenciário também. Então a gente precisa ter esse entendimento no sentido de que se faça e que hoje não tem essa rampa, como se chama, a rampa de transição entre o MEI e o Simples Nacional. Então é essa a intenção. Agora, os números efetivamente de quanto seria, precisa, volto a dizer, haver uma negociação com o governo para que a gente possa efetivamente chegar a um bom consenso nisso aí e poder avançar com a matéria. Deputado, é a Sônia Blota aqui. O senhor seja muito Oi, bem-vindo ao Sônia. nosso programa. Muito Vai haver, obrigado. falando do projeto, um período de transição para as MEIs se adaptarem às novas regras? E uma outra pergunta que eu faço para o senhor: como é que essas alterações no faturamento podem afetar a classificação das empresas como MEIs? Como é que fica isso? Bom, na verdade, hoje, como foi dito, o MEI ele chega até 81 mil reais, né? Aí quando você vai para as pequenas e médias, aí você já parte para de até 360 mil reais, né? E quando você entra já no Simples Nacional, você parte de 360 e hoje limita em 3,8 milhões por ano, desculpe. Então, a ideia seria aumentar esses valores para o Simples Nacional para 5,5, 5,7 milhões ano e aumentar esse do Pequenas e Médias para 450, mais ou menos, alguma coisa desse tipo. É essa a intenção que a gente está negociando com o governo, ou seja, tem entendimento para que o governo aceite esse pleito, ou seja, que é um pleito que, inclusive, está alinhado com o SEBRAE, né? Que o SEBRAE tem sido uma peça importante nisso, e a gente para que a gente possa avançar nessa questão. Essa rampa de transição ela não existe hoje, ou seja, você tem, retomando até o que eu falei, o que é que acontece muitas vezes? A empresa chega hoje no faturamento, passando do faturamento, por exemplo, de um MEI, ele já entra na clandestinidade, ele fecha a empresa e abre outra. E isso é nada disso que a gente precisa, ou seja, a gente precisa criar uma regra que seja uma regra clara, definida isso para todo mundo, para inclusive que a empresa, quando ela crescer, ela for para o Simples Nacional, ótimo. Melhor, quer dizer que ela prosperou e que ela está gerando mais empregos. Então, essa é a intenção da frente,
Volto a dizer que projetos isolados estão tramitando, mas isso precisa ter um entendimento, porque quando vai à votação, a gente tem de ter um entendimento que o governo aceite, né, e que tenha a maioria dos votos para aprovar essa matéria, tanto na Câmara quanto no Senado. Portanto, eu acho que é uma matéria que, volto a dizer, nós estamos assim debruçados sobre ela, forçando o governo, já existe a sensibilidade, como disse, inclusive do ministro Márcio França, do próprio vice-presidente Alckmin, de que é necessário e se faz necessário que se chegue a esse entendimento. Paralelo a isso, a gente conseguiu ter alguns avanços. Esse avanço acredita que ontem nós votamos o texto principal, eu acho que foi um ponto também importante. Ou seja, porque você tinha hoje muitas empresas que estavam sem poder operar efetivamente com um problema de caixa, ainda que veio da pandemia. Nós conseguimos, inclusive, a Frente Parlamentar foi pioneira nessa questão. Eu, pessoalmente, com todos os companheiros da frente, nós tivemos com o ministro Haddad, tivemos com o ministro Alckmin, falando que era necessário, do mesmo jeito que o governo fez a questão da pessoa física, era importante fazer da pessoa jurídica. Então, houve esse avanço, essa matéria foi votada ontem, e acredito que hoje vamos votar os destaques para que a gente efetivamente possa dar também mais uma trégua e uma ajuda nessas pequenas, médias empresas brasileiras que representam muito na nossa economia. Deputado Augusto Coutinho está falando conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. Nós estamos falando da cabeleireira, nós estamos falando do vendedor ali do pequeno comércio, da moça que tem uma lanchonete simples ali, que vende o salgado, o refrigerante, o suco. Estamos falando de muitos brasileiros, né? E nós, no dia a dia, nos deparamos com essas atividades todas. O senhor tem falado muito aqui nessa entrevista sobre entrar num consenso, mas é importante que a gente tenha um parâmetro para isso. Qual é o parâmetro estabelecido para essa rampa, para essa negociação que vai ter que ser feita com o governo, que vai perder arrecadação com isso, mas para trazer mais formalidade, como o senhor explicou, para um setor vital para a economia brasileira? Qual que é o parâmetro que o senhor trabalha? O que é o mínimo que é preciso fazer para a gente conseguir mudar o que está colocado hoje? Pedro, primeiro é importante dizer que hoje 74% das empresas que foram criadas no ano passado no Brasil, elas são MEIs, né? Então, veja como é impactante isso na nossa economia. Hoje, a gente está falando desse faturamento que chega a R$ 81 mil ano. Né? Nós pleiteamos isso, que isso passe, ou seja, de 130 mil, mais ou menos, ano. Esse é o nosso pleito. Existe, inclusive, como eu falei, já até uma conversa informal com o presidente Alckmin, e a gente chegou a discutir em torno de R$ 145 mil. Mas eu volto a dizer, esses números são impactantes. Por exemplo, a gente tem uma questão hoje que tá muito tensionada no Congresso Nacional e que eu sou o relator, a regulamentação do transporte autônomo, né? Especificamente os aplicativos. Né? E existe uma solicitação muito grande da classe dos motoristas, por exemplo, que eles se tornem MEIs. Mas eu cheguei, inclusive, aí ao Ministério da Fazenda, e aí ia impactar, ou seja, o número que foi nos dado ia impactar em 1,4 trilhão se a gente incorporasse o déficit autorial na Previdência Social. Então, são números relevantes, ou seja, efetivamente, o que se paga como MEI para se ter acesso aos direitos da Previdência Social é subsidiado pelo governo, mas isso tem uma conta. Né? Então, toda essa conta precisa se ter responsabilidade fiscal com o país para que a gente possa chegar a esse entendimento.
volto a dizer, é importante economicamente e na geração de emprego. Então, essa pressão a gente vai fazer o tempo todo no governo para sensibilizar o Congresso e que a gente possa efetivamente resolver isso, que é o número um, eu digo a questão número um que a gente precisa fazer, porque há uma clama muito grande, porque, volto a dizer, senão a gente começa a entrar na clandestinidade, o que não é interessante nem para o país, nem para os próprios microempreendedores individuais. Olha, só antes da gente encerrar aqui a entrevista, vou colocar o dado, né, para o nosso ouvinte conseguir imaginar. Hoje, o limite de faturamento mensal para uma MEI é de aproximadamente R$ 6.900. Com essa possibilidade de aumento para 130 mil ano, fica ali perto dos R$ 11 mil. Deputado, muito obrigada, hein, pela sua conversa aqui, pelo seu tempo. Até uma próxima. Muito obrigado, Thaís, Pedro, Cláudio Humberto. Foi um prazer muito grande falar com todos vocês da Band News. Estou sempre à disposição. É isso aí, Abraço, deputado. Sempre os assuntos importantes para você que é microempreendedor individual. Espero que a entrevista possa ter sido esclarecedora e você fique em compasso, então, o que está acontecendo de mais importante na discussão política a respeito desse assunto, ouvindo o Jornal Gente, todas as manhãs, pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV.